Olá, galera MedSafe, tudo bem com vocês? Professor Breno aqui falando. Estamos começando mais uma live nossa de toda semana aqui nas redes sociais da MedSafe, do Safe Internato. Então, se você está nos assistindo aí no canal do YouTube da MedSafe, no Instagram da MedSafe ou do Safe Internato, sejam todos muito bem-vindos. Podem ir entrando aí nessa live de muito conteúdo semanal. Então, o nosso objetivo nessas lives semanais é pegar temas que são muito recorrentes e frequentes na prática médica e trazer para o dia a dia, colocando um pouco de carga de conteúdo teórico, mas também como é que é feito o manejo prático dessas principais é, etiologias ou acometimentos aí da prática clínica. Beleza? Então, hoje a gente trouxe um conteúdo que é super frequente na prática, e é o arroz com feijão ali do clínico, que é a investigação básica de anemia. Então, a gente vai falar muito sobre quando investigar uma anemia, quando é que eu peço para internar, quais os exames principais que eu vou pedir para diagnóstico, para eu identificar a etiologia, e tudo isso vai guiar aí a nossa live de hoje, tá certo? Trouxe dois convidados muito especiais, vou deixar que já eles se apresentem para vocês e assim a gente vai trazendo semanalmente esse conteúdo para vocês. Não se preocupe que você não consegue assistir na hora, esse conteúdo fica gravado 100% e disponível depois, tanto nas redes sociais da MedSafe, quanto no canal da MedSafe no YouTube. Ficam todas as lives, a gente está já entrando no terceiro mês que a gente faz live semanal. Normalmente às terças-feiras, às 18 horas, é o horário que a gente costuma fazer essas lives. Eventualmente, quando a gente tem algum problema, é que a gente não faz na terça-feira, mas sempre terça às 18 a gente está trazendo muito conteúdo para vocês. E se você também tiver sugestões e queira temas que a gente precise abordar, pode encaminhar para a gente, pode mandar no direct, nas nossas redes sociais, que a gente vai ter o maior prazer em estar acatando aí esse tema que vocês colocaram. Beleza? Mas antes de mais nada, eu queria dar um recado muito importante para você que nos acompanha aqui nas redes sociais da MedSafe. Essa semana, nos dias 22 e 23 de agosto, mais popularmente esse fim de semana, sábado e domingo, a gente vai ter o maior workshop que a MedSafe produz, que é a experiência MedSafe. Ah, o que é isso, professor? É um curso 100% mão na massa. A gente vai pegar os principais cenários da prática médica e vai colocar lá em 12 estações práticas para você trabalhar e lapidar esses conhecimentos, tanto teórico quanto prático. Vai pegar realmente e fazer. Se tiver dúvida, o nosso professor vai estar lá para lhe ajudar e lhe explicar como é que deve ser feito aquilo ali da maneira correta e por que aquele cenário ele deve ser feito, a conduta naquela forma. Beleza? Então, exemplos de cenários práticos ali que a gente vai ter acesso. Estações de pequenas cirurgias, estações de trauma, o que fazer naquele paciente, estações de sequência rápida de intubação, doses, medicamentos que você vai utilizar, estação de via aérea, montagem básica da ventilação mecânica, ajustes básicos ali do ventilador quando você realiza o procedimento de intubação, procedimentos na prática médica que são do médico ali na urgência, como, por exemplo, toracocentese, paracentese de alívio, sondagem vesical no contexto de retenção urinária aguda, a utilização do ultrassom point of care, né? A gente tem uma estação ali, pocket de ultrassom point of care e também da utilização de ultrassom na realização dos acessos venosos guiados aí pela ultrassonografia, além do basicão de estação multimídia, que a gente está trazendo, a estação multimídia com exames de imagem e imagens que você deve fixar para a prática, e também a estação básica de prescrição do zero ali. Quais itens eu não posso deixar de prescrever, para você não andar prescrevendo aí omeprazol e heparina para todo mundo, perder esse vício e começar a aprender que prescrição é individual para cada paciente. Então, se você tem dúvida, quer começar ali a rotina de plantão, tem segurança nisso, em conduzir aquele paciente da maneira correta, o Experiência MedSafe está aí para te ajudar a melhorar a tua prática clínica, e eu estou te fazendo esse convite aqui. Esse final de semana, dias 22 e 23, a gente vai estar no Blue Tree, né? Esse evento que vai durar aí esses 2 dias, tanto sábado quanto domingo, tá certo? A gente vai estar lá para te ajudar.
beleza? Então, se tem dúvidas e quer garantir a tua inscrição, no nosso link da bio, aí no Instagram da MedSafe, tem disponível mais informações sobre esse curso. Se tiver dúvida, também manda aqui no nosso direct, que a gente vai ajudar vocês a esclarecer. Beleza? Então, passadas as apresentações, vamos aqui começar a nossa live de hoje. Eu trouxe como eu falei anteriormente, trouxe 2 convidados, tá certo? Para participarem aqui da live e trouxe um tema muito relevante, né? Quem nunca pegou um paciente com anemia ali, tanto a nível ambulatorial quanto no plantão, pediu um exame, ver lá a hemoglobina de 9, de 10, e aí, como é que eu devo fazer? Como é que eu devo começar essa investigação? Então, sejam todos muito bem-vindos, tanto aqui a Thalita quanto o Daniel. Vou deixar que eles se apresentem para vocês. Não é a primeira vez que eles estão aqui na nossa live. Ambos já vieram pelo menos uma vez aqui. E a gente está sempre colocando os meninos aqui, alunos do internato ou alunos do curso de medicina, porque é uma situação que eles estão se identificando ali. Você que está nos assistindo se identifica com as mesmas dificuldades que eles têm. Então, a gente está querendo melhorar a rotina prática e nada mais justo do que trazer as pessoas que estão vivendo aquilo ali no dia a dia para a gente estar tentando organizar esse raciocínio. Então, Thalita, primeiro as mulheres, sejam muito bem-vindas, se apresenta aí e fala um pouquinho pro pessoal. Tá. Boa noite, gente. Boa noite, doutor Breno. Então, eu sou a Thalita, sou acadêmica de medicina da Universidade Federal do Piauí. Estou no internato, no 11º período. E a gente vai falar hoje sobre anemia, né? Como o doutor Breno falou, um tema muito relevante. A gente se depara todo tempo com o exame mais solicitado pelos médicos, né? Que é o hemograma. E a gente tem que saber o que fazer diante de um hemograma alterado, de uma hemoglobina baixa. Então, a gente vai discutir sobre isso hoje. E aí, Daniel? Boa noite, pessoal. Me chamo Daniel, sou acadêmico de medicina da faculdade Unicet. Ainda sou pré-interno, né, no 7º período, mas hoje a relevância do tema de hoje é tão grande que até mesmo o pré-interno como eu já pegou um caso como que a gente vai falar agora, de anemia, né? Você que também tem dúvida, que não sabe o que fazer, que muitas vezes chega um diagnóstico ali que você aparenta estar tranquilo, mas na verdade não está, o que é que você vai fazer? O que é que a conta não fecha? O que é que você faz? Então, hoje estamos aqui para tirar essa dúvida e, com a ajuda do Dr. Breno, nós vamos conseguir desmiuçar esse assunto, né? Perfeito. Então, é isso. Realmente, a gente trouxe um tema super frequente, super relevante, anemia, que é uma coisa assim que o aluno ou a pessoa que está nos assistindo, seja aluno do internato, seja aluno do ciclo básico, ou médico já formado, começa a pensar, anemia, isso é besteira, essa investigação. Mas não é. Existem muitos pontos que são muito importantes na avaliação e que a gente precisa sinalizar e trazer, tá certo? Então, é o arroz com feijão do clínico ali, no dia a dia, e a gente precisa trazer esse tema muito relevante e orientar como é que faz a investigação da maneira correta. Então, o roteiro da nossa investigação de hoje, a gente vai falar sobre a definição de anemia, para entender é melhor começar pelo conceito. Depois, sinais de alarme, que sinais vão denotar eu guiar a internação desse paciente. Guias básicos de investigação, como dosagem de reticulócito e avaliação do VCM, para me guiar para uma hemólise, uma anemia hipoproliferativa, como é que acontece isso. Quando pedir investigação mais aprofundada, como, por exemplo, esfregaço de sangue periférico e aspirado / biópsia de medula óssea. Então, esses aqui são os escopos que vão guiar o nosso raciocínio de hoje. A gente também colocou no nosso e-book de investigação básica de anemia um caso clínico aí para você entender como é que isso funciona lá na prática. Então, exemplificamos com os casos clínicos, os meninos já leram e gostaram muito aí do material, e você também recebe esse e-book sempre após a nossa live. Se você já é cadastrado na nossa plataforma, você recebe automaticamente. Se ainda não é cadastrado, manda um direct aqui. Se você está assistindo a primeira vez agora, já manda um direct para a gente, que a gente te encaminha no nosso direct com toda certeza, ou comenta ali se você está assistindo pelo YouTube, que a gente te encaminha esse link de download aí desse e-book exclusivo, que é um material que a gente sempre prepara de resumão ali da live. Tá certo? Então, a gente vai usar como referência as diretrizes, né, americanas aqui da Sociedade Americana de Hematologia, e também o nosso guia básico de investigação de anemia, que é o que você vai receber inteiramente aí, gratuito, depois dessa live. Tá bom? Então, vamos iniciar, né? Vamos iniciar aqui a discussão. Primeiro, se a gente vai falar sobre anemia, a gente tem que aprender a definir.
Então, o que é realmente anemia? Antes de qualquer exame, a gente vai avaliar o básico, que é o conceito. Então, a anemia, a gente conceitua pelos limiares básicos de avaliação da própria Organização Mundial de Saúde, e a gente tem que entender que algumas situações clínicas vão subir mais esse alvo de hemoglobina e outras vão descer mais. Eu vou citar esses exemplos, mas basicamente a anemia ela é definida como uma hemoglobina menor do que 13 para homens e menor do que 12 para mulheres não grávidas, tá certo? Então, esse é o conceito, menor do que 13 de hemoglobina para homens e menor do que 12 de hemoglobina para mulheres não grávidas. Não há consenso em relação a reduzir o limiar diagnóstico com a idade, tá certo? Mesmo em idosos, por exemplo, os valores da OMS continuam em vigor, mas existe fatores que vão alterar essa hemoglobina mais para baixo ou mais para cima. Exemplo de hemodiluição, vai colocar a hemoglobina um pouco mais para baixo. Utilização de medicamentos como IECA-BRA, como inibidores de recaptação de serotonina, tudo isso pode reduzir um pouco mais ali a hemoglobina. O outro exemplo é quando situações que podem elevar um pouco mais esse HB. Exemplo básico aí é o tabagismo, síndrome da apneia obstrutiva do sono e a utilização de esteroides anabolizantes. Tá certo? Podem levar esse alvo de HB um pouco para cima. Por isso é importante não avaliar só o exame de maneira isolada, individualizar caso a caso. Tá certo? E aí eu vou fazer uma perguntinha aqui para a Thalita. Por que reduzir esse limiar de hemoglobina, Thalita, conforme a idade, pode ser um pouquinho perigoso na prática? Me fala aí o que tu pensa em relação a isso, e como é que você faz na prática clínica, no teu dia a dia ali na rotina do internato, como é que vem um HB mais baixo, se assusta logo ou já está sabendo o que fazer? Não. No idoso a gente não pode, né, achar que a redução é normal da idade, porque a gente vai poder ali deixar passar algum diagnóstico ou atrasar um diagnóstico que pode ser tratado, né, como, por exemplo, a neoplasia coloretal, que no idoso é muito comum. Que a principal manifestação clínica é justamente a perda de sangue pelas fezes, né? E aí nem sempre essa perda é vista a olho nu. Então a gente vê uma anemia e aí quando a gente vai investigar numa colonoscopia tem ali um câncer coloretal que se a gente não tivesse atentado para aquele valor de hemoglobina poderia ter passado e atrasado mais ainda o nosso diagnóstico. Perfeito, é isso mesmo. E em relação ao ponto-chave que a gente tem que deixar para vocês a urgência do quadro não vai depender só do valor de hemoglobina. A gente tem que individualizar o caso, avaliar o paciente somado ali ao valor de hemoglobina no exame. E o outro detalhe, via de regra, né, a transfusão vai seguir aqueles limiares básicos de hemoglobina menor do que 7, independente da causa. Mas existem situações pontuais em que o alvo de hemoglobina para transfusão sobe um pouquinho. Um exemplo, por exemplo, paciente no contexto de pós-operatório de cirurgia cardíaca, a gente não tolera hemoglobinas tão baixo. Menor do que o 8, por exemplo, a gente já tende a fazer transfusão. Mas aí são situações pontuais. A regra geral, se a gente for colocar aqui como regra geral, é hemoglobina menor do que 7, realiza a hemotransfusão. Os outros cenários você pode ter um pouquinho mais de calma e cautela para fazer essa investigação. E lembra sempre daquelas situações que podem falsear um pouco a hemoglobina, jogar ela um pouquinho mais para baixo, e as situações que podem jogar ela um pouquinho mais para cima, que foi as que eu exemplifiquei aí anteriormente. Beleza? Então, passados esse conceito que a gente interpretou e avaliou, a gente precisa entender que anemia é uma síndrome que vai aparecer bastante no dia a dia da gente. Seja você está lá na UBS atendendo o seu paciente, ele trouxe exames de rotina para você avaliar, e você vai ver a hemoglobina ali menor do que 12 para homens, uma hemoglobina ali de 10, de 11, e começar essa investigação. Ou um paciente que você está ali no plantão, resolveu pedir exames para reavaliar posteriormente e veio lá, uma hemoglobina de 10. Então, existem todos esses contextos que você vai deparar com esse paciente com anemia. E aí, a gente precisa entender que nem toda anemia vai esperar a consulta de retorno. Em alguns casos, eu vou precisar proceder com a internação desse paciente para fazer uma investigação mais a fundo. Tá certo? E que casos são esses? Eu colocaria aqui para vocês os 4 sinais de alarme no contexto de um paciente com anemia que você não precisa esperar o retorno ambulatorial e já deve proceder com o encaminhamento desse paciente à unidade de pronto atendimento. Que 4 casos são esses, professor? Então anota aí. Anemia grave sintomática, eu vou já falar de cada um. Sangramento agudo com repercussão clínica, hemólise aguda e suspeita de neoplasia hematológica. Então, esses são os 4 cenários no contexto de anemia em que eu vou proceder
com a internação para investigação. Quais são, professor? Não entendi bem. Então, anota aí. 4 cenários práticos que eu vou optar por internar aquele paciente com anemia. Anemia grave sintomática, sangramento agudo com repercussão clínica, hemólise aguda ou na suspeita ali de uma neoplasia hematológica, eu devo proceder com internação. Anemia grave sintomática, por exemplo, aquele paciente que está com dispneia em repouso, tem dor torácica, tem síncope ou rebaixamento do nível de consciência, muitas vezes vai precisar de hemotransfusão e vai precisar eu conseguir investigar mais a fundo, tá certo? E esse paciente, primeiro, para fazer hemotransfusão tem que estar no ambiente de internação, não dá para fazer isso aí a nível ambulatorial. E se eu vou precisar investigar um pouco mais a fundo, vai precisar de exames complementares que eu também vou precisar interná-lo para realizar. Sangramento agudo com repercussão clínica. Lembra que nem todo sangramento agudo vai ter exteriorização prévia. Às vezes o paciente pode estar com sangramento ali no trato gastrointestinal que eu não consigo ver, não está exteriorizado ainda, mas já tem essa queda de hemoglobina com repercussão. Paciente bem desconfortável, dispneico, né? Já tem sinais ali no exame físico que me denota essa hemoglobina mais baixa. Lembrar um exemplo claro, aquele paciente que usa medicamentos que podem aumentar o risco de sangramento, como, por exemplo, paciente em uso de anticoagulação ou pós-procedimentos, como, por exemplo, procedimentos vasculares e está com ataque cardíaco inexplicada, eu preciso avaliar, sim, a etiologia aí, dessa anemia. Hemólise aguda, sobretudo se esse paciente tem sintomas graves neurológicos, para eu pensar em uma causa de hemólise com repercussão importante, então avalia púrpura, febre, plaquetopenia, pensar em microangiopatia nesses casos mais graves e avaliar, né, no próprio sangue a contagem de esquizócitos já é fortemente sugestivo ali de um contexto de hemólise aguda. E as suspeitas de neoplasia hematológica, você avalia no próprio sangue periférico já a presença de blastos, uma leucoeritoblastose ou a própria presença mesmo de uma pancitopenia. É aquele paciente que não tem só alteração na série vermelha, mas pode ter o leucócito mais baixo e a plaqueta mais baixa. Então, isso já me sinaliza, já me joga para uma hipótese de neoplasia hematológica e, nesses casos, eu preciso realmente internar para a investigação. Tá certo? Fazer aquela investigação zona básica de pancitopenia, se o paciente tem na medula bloqueio medular, se ele tem substituição da medula, infiltração ou se ele tem destruição periférica. É o basicão que a gente faz de investigação de pancito, mas isso é assunto para um outro dia, uma outra discussão. Beleza? Então, vou fazer uma perguntinha aqui para o Daniel. Naquele paciente eu falei muito sobre o uso de medicações. Então, você pega um paciente que está com um ataque cardíaco inexplicado ali no contexto do pronto atendimento, ele usa anticoagulação, usa ali uma rivaroxabana, tá certo? E o exame de hemoglobina, aí chegou com um taquicardia inexplicado, você pediu um exame para avaliar e saiu o hemograma dele, o HB do exame ainda está normal, mas isso pode descartar sangramento grave? Não descartaria não. No caso de um sangramento agudo, o paciente ele perde tanto hemácia como plasma na mesma proporção, né? E a concentração de hemoglobina, ela não cai de forma imediata, né? Aí, assim, em muitos casos, a queda da hemoglobina no hemograma só vai aparecer à medida que o organismo vai repondo o volume intravascular, né? Então, não descartaria de forma alguma. Nas primeiras horas de uma hemorragia, a hemoglobina pode estar pouco reduzida e subestimar a gravidade do caso, né? Perfeito. Então, esse HB, no contexto desse paciente ainda normal, não vai excluir ou não vai me colocar que aquele paciente é de menor gravidade. Por isso é importante individualizar, saber as medicações de uso contínuo e avaliar outros sinais ali de instabilidade nesse contexto. Tá certo? Então, os 4 cenários práticos são esses cenários que você deve avaliar de já solicitar internação imediata, que é anemia grave sintomática, sangramento agudo com repercussão clínica, aquele paciente com suspeita de hemólise aguda ou com suspeita de neoplasia hematológica. Nesses 4 cenários, é de bom tom você proceder com internação, porque você não vai conseguir fazer isso a nível ambulatorial. Nos outros cenários, aquele paciente consegue esperar uma consulta de retorno e você consegue fazer essa investigação básica ambulatorial. Se precisar pedir uma endoscopia a nível ambulatorial, você pede. Dosagem ali de vitaminas também, como B12, dosagem de próprio ácido fólico, também você consegue a nível ambulatorial. Então, nem toda anemia é igual a internar, tá certo? Primeiro ponto. Mas, esses 4 cenários que eu exemplifiquei, você deve proceder com internação, porque nesses casos específicos, o paciente vai precisar de outros exames complementares e vai precisar, inclusive, avaliar
transfusão e, nesse caso, tem que estar internado para a gente realizar. Beleza? Então, passado ali do conceito básico e de quando internar, a gente vai definir, internei. Como que eu vou começar a investigar essa anemia? Tá certo? Então, como é essa bússola de investigação? O resto da live vai girar em torno dessa investigação básica, tá certo? Que vai constituir-se basicamente de 2 exames que você vai pedir para investigar uma anemia. Então, que exames são esses importantes? Contagem de reticulócito, que vai me guiar para como a minha medula está respondendo a essa anemia, tá certo? E o VCM, que vai me mostrar um pouquinho sobre as formas dessas hemácias, tá certo? Então, a gente vai começar a discorrer um pouquinho sobre isso. Então, reticulócito e VCM é essencial. Reticulócito pode estar alto, a gente pode usar o valor relativo, o valor absoluto. Na prática, eu uso mais o valor absoluto, tá certo? Então, o valor absoluto ali acima de 100 mil, já é um reticulócito alto. Menor do que isso, o reticulócito normal ou baixo. Então, reticulócito muito alto, você vai pensar em anemia hiperproliferativa. E reticulócito normal para baixo, anemias hiperproliferativas, tá? A gente vai já chegar nesse ponto. E o VCM, ele pode estar... você considera o ponto entre 80 e 100 normal, maior do que 100 anemia com macrocitose e menor do que 80 anemia com microcitose, beleza? Então, se a medula está funcionando plenamente no contexto de anemia, você vai pensar em perda aguda, de sangramento agudo, sangramento ativo ou hemólise, né? A gente vai já chegar. Se o reticulócito pode estar mais baixo ou inapropriadamente normal, você vai pensar em causas nutricionais ou deficiência de ferro ou outras causas, e aí nesse cenário o VCM é o que vai guiar mais o seu diagnóstico, tá certo? Mas aqui para Thalita, esse VCM normal, mesmo com as hemácias alteradas no esfregaço, me explica um pouquinho como é que isso acontece. Então, o VCM ele pode estar normal mesmo com alteração, porque a gente vai ter hemácias pequenas e grandes. E aí, elas juntas vai dar um VCM normal, que na verdade não é normal. Perfeito. Então, o que vai ajudar a gente ali? O esfregaço e o RDW. O RDW é um fator que mostra pra gente essa anisocitose, que é o tamanho diferente das hemácias. A diferença de tamanho das hemácias. Exatamente. E o VCM, na verdade, a gente tem que lembrar que ele é uma média, né? Isso. Então, hemácias pequenas e grandes coexistindo ali também podem dar esse falso normal. Isso, e aí tem o fator dos reticulócitos também, né? Como o doutor Breno falou. Então, em anemias hiperproliferativas, vai ter muito reticulócito. O reticulócito é uma célula de tamanho maior, então ele tende a elevar o VCM, e mesmo sem macrocitose verdadeira. Então, a gente tem que ver os outros fatores. O tamanho de reticulócito, o reticulócito, como é uma célula maior, a reticulocitose importante vai elevar o VCM, mesmo sem aquela macrocitose verdadeira, que a gente chama. Exatamente. Tá certo? Das hemácias. Então, ficar atento a esses falsos positivos ali no exame e saber identificar muito bem e discorrer sobre isso. Falamos sobre exames básicos, que é reticulócito e o VCM. Vamos começar a destrinchar aí esses exames. Então, o reticulócito alto. Vamos lá, a primeira investigação. A gente investiga basicamente sangramento agudo e hemólise. Como é que eu faço essa investigação? Então, reticulocitose no contexto de anemia vai apontar basicamente para esses dois caminhos. Ou um sangramento recente, a medula está trabalhando para responder aquele sangramento, ou uma hemólise. E a hemólise ela tem uma sequência bem definida e uma orientação básica de investigação com exames complementares ali. Eu vou, primeiro, confirmar se é hemólise de fato. Quais exames que eu vou pedir? Na minha prática, 3 ali. 3 exames básicos você vai pedir, que é o DHL, a bilirrubina indireta e a aptoglobina, tá certo? Desses, qual que é mais sensível no contexto de reticulocitose para pensar em hemólise, Breno? Com certeza aí é a aptoglobina. Mais baixa, ela é um padrão clássico e ela é mais confiável, principalmente quando associada ao esfregaço. Já os outros dois, DHL e bilirrubina indireta, eles tendem a estar aumentados na hemólise, mas eles podem estar aumentados em outras situações, tá certo? Então, não são tão patognomônicos ali de hemólise, mas no contexto vão sugerir, vão me levar para esse diagnóstico. Então, o basicão ali da reticulocitose, para eu saber se é hemólise ou não, eu vou pedir 3 exames. Aptoglobina, que vai estar baixa, bilirrubina indireta, que vai estar alterada, alta, e o DHL, que também vai estar alto, tá certo? Então, DHL, bilirrubina indireta e aptoglobina. A aptoglobina baixa, a bilirrubina indireta e o DHL mais alto, beleza? Esse é o protótipo ali do paciente com confirmação de hemólise.
O outro detalhe, se tem hemólise, eu vou definir se essa hemólise é autoimune ou não. Aí eu vou fazer qual exame? O Cumbis direto ou o TAD, né, que a gente chama, tá certo? Se ele é positivo, eu vou ter no contexto dessa investigação uma anemia hemolítica autoimune, tá certo? Se o TAD é negativo, e aí, Daniel, mesmo assim exclui ali que é autoimune? Não exclui, não. Cerca de 5 a 10% das anemias hemolíticas apresenta TAD negativo, né? Devido à baixa concentração de anticorpo ou até mesmo tipo não detectável no kit padrão. Perfeito. E, o que devemos fazer? Além de avaliar no esfregaço, em busca de causas não imunes, temos que levar também em conta a história clínica do paciente, né? Perfeito. Para Então, também afastar outras causas de hemólise com teste da hemoglobina direta, no caso o TAD negativo, né? exatamente. Então, lembrar que antes de descartar, a gente precisa afastar outras causas de hemólise com TAD negativo, como, por exemplo, um quadro bem grave e bem comum, ou não tão comum, ela é mais rara, mas pode acontecer no contexto de urgência, é hemoglobinuria paroxística noturna. Daí, às vezes, nesse contexto, um exame de sedimento urinário pode me levar a esse diagnóstico, ali para essa suspeita diagnóstica, né? Então, comecei a avaliar o reticulócito, né? O paciente chegou com anemia, reticulócito mais alto, reticulocitose. Eu vou pensar, como é que eu raciocino na vigência de reticulocitose? Será que é um sangramento recente ou aquele paciente tem ali hemólise mesmo? Para investigação, eu vou pedir 3 exames básicos: aptoglobina, bilirrubina indireta e DHL. DHL, bilirrubina indireta muito alta, com aptoglobina baixa, eu vou pensar mais em hemólise. Confirmei a hemólise. Será que essa hemólise é autoimune ou não? Vou pedir o quê? Cumbis direto ou TAD, que, vindo positivo, me confirma que ali é uma anemia hemolítica autoimune, tá certo? Mas, vindo negativo, não exclui. Só vai me jogar que é menos provável que seja anemia hemolítica autoimune ali, mas não exclui, tá? Lembra que 5 a 10% dos casos pode vir com TAD negativo. Daí eu preciso excluir outras causas, como, por exemplo, HPN, que é hemoglobinuria paroxística noturna. O que Tá é certo? muito, né? 10% é muito, né? É muito. Então, nesses cenários, é importante investigações complementares, um exame simples que você consegue fazer na prática é o próprio esfregaço de sangue periférico. Tá certo? Que a gente vai já chegar nele, mas lembra, reticulócito mais baixo pode ocorrer em 20% desses adultos com anemia hemolítica, e isso acontece quando há acometimento concomitante da medula, como, por exemplo, paciente no contexto de deficiência de ferro, de vitaminas ou reações autoimunes ali aos precursores. Tá? Então, a investigação básica do reticulócito mais alto é assim que você vai proceder. Veio o reticulócito baixo, doutor, como é que eu faço a investigação? Daí entra a outra ferramenta no diagnóstico, que é o VCM. Você vai guiar pelo VCM, ele que vai virar o mapa de investigação. Então, vamos passar rapidinho aqui pelos 3 grupos principais de reticulócito mais baixo e a dosagem do VCM. O VCM ele pode me classificar como anemia microcítica, normocítica e macrocítica, tá certo? Veio menor do que 80, é anemia microcítica. Entre 80 e 100, anemia normocítica, e macrocítica acima de 100, tá? Então, anemia micro, menor do que 80, o VCM, você vai dosar a ferritina, é o primeiro passo, tá certo? Normalmente, ferritina menor do que 15, ali já do diagnóstico de anemia ferropriva. Mas, você também deve excluir talassemia, anemia sideroblástica. E também a própria anemia de doença crônica, que pode ser normocítica, mas também pode vir com micro quando associada a outros tipos de anemia. Veio o VCM entre 80 e 100, vou pensar em normal, anemia normal. Aí eu vou excluir 3 grupos comuns: deficiências nutricionais, hemólise e doenças crônicas, tá? Então, anemia de doença crônica, deficiência nutricional e hemólise, beleza? E a macrocítica eu vou diferenciar se ela é megaloblástica ou não. Aí o VCM também ajuda bastante, tá certo? Um VCM maior do que 115 normalmente gera para isso. A presença de neutrófilos hipersegmentados também no exame de sangue periférico pode me jogar ali para as suspeitas fortes de carência de vitamina B12 ou ácido fólico. Daí é importante complementar a investigação nesse cenário. E existe um índice também que a gente chama de índice de Bentzer, tá certo? Que é no contexto de investigação de anemias micro, com esse VCM menor do que 80, a gente avaliar diagnóstico diferencial para saber se ali é uma talassemia ou não. Normalmente o índice de Mentzer menor do que 13 já me sugere ali uma talassemia.
mas aí esse índice de Mendes deu menor do que 13 numa anemia microcítica. Significa o que na prática, Thalita? O que você vai pensar? Então, eles sugerem uma talassemia ao invés de uma anemia ferropriva, né? Mas a gente não pode confirmar, porque é um índice que tem uma acurácia variável. Então, ele sozinho não fecha diagnóstico. Perfeito. Assim como outras coisas que a gente tem que pensar também, o RDW na ferropriva, ele tende a estar mais aumentado, na talassemia ele tende a estar normal. Então, essas coisas vão nos ajudar, mas nenhuma delas fecha o diagnóstico sozinho. Perfeito. Então, são guias só diagnósticos, mas no contexto você sempre que individualizar o caso e avaliar outros sinais que vão levar ali para aquele diagnóstico diferencial. Tá certo? E outra dúvida básica, né, revisando um pouquinho do que a gente já conversou, falamos sobre o conceito de anemia, falamos sobre quando pedir a internação daquele paciente com anemia, os 4 cenários principais. Começamos a falar da investigação básica, a utilização do reticulócito, quando ele está mais alto, o que eu devo pensar, e quando ele está mais baixo, que exame eu devo pedir e o que eu devo pensar também. Tá? E passou essa investigação básica, eu não cheguei na investigação etiológica, não consegui chegar no diagnóstico diferencial, eu vou estudar mais profundamente essa medula. Então, nesse contexto, 2 exames são importantes para eu avaliar, que é o esfregaço de sangue periférico e a biópsia ou aspirado de medula óssea. A regra de ouro desses 2 é nem todo mundo precisa, tá certo? Então, eu tenho que saber bem identificar os achados desse exame, mas em quem eu vou indicar. A regra básica é, vou solicitar para aquele paciente que eu não consegui com a investigação básica, reticulócito, VCM, um perfil básico ali de vitaminas, chegar no diagnóstico. Então, nesses casos, vale a pena eu fazer um estudo mais aprofundado da medula. Ou aquele paciente que tenha alterações em outras séries. Por exemplo, o paciente chega no contexto de uma pancitopenia, eu não consegui identificar ali basicamente nos exames iniciais a etiologia. Então, nesse caso, é de bom tom eu solicitar uma investigação mais aprofundada da medula, proceder com esfregaço e biópsia / aspirado de medula, tá certo? Que é o mielograma que a gente chama na prática. Então, no esfregaço sangue periférico, alguns achados já me levam a alguns diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, esquizócitos vai me fazer pensar que é mais uma microangiopatia trombótica, uma anemia hemolítica ali, microangiopática, tá certo? Dacriócito e leucoeristoblastose, eu vou pensar mais em infiltração / fibrose de medula, que aí vai ser mais sugestivo ainda se eu fizer o mielograma e vier aquele aspirado seco, tá certo? Então, nesse cenário, a gente vai pensar mais em fibrose, mielofibrose. Se eu tenho esferócitos, eu vou pensar mais em esferocitose hereditária ou anemia hemolítica autoimune, tá certo? Aí eu consigo diferenciar com o TAD, ou com o direto. Drepanócito, eu vou pensar em anemia falciforme, e as hemácias em rouleau, eu vou pensar em gamoplatias / mieloma múltiplo, é um diagnóstico diferencial importante, tá certo? E aí eu vou perguntar aqui para o Daniel, eu estou fazendo a investigação básica daquele paciente com anemia, excluir ferro, excluir carências como B12 e ácido fólico, doença renal, hemólise, numa anemia normocítica. O próximo passo é sempre pedir mielograma? Me fala aí sobre isso. Não necessariamente. Antes disso, o esfregaço periférico, ele já pode sugerir uma doença primária na medula, né? Aí, assim, a gente vê se pede ou não a biópsia, né? Então, a gente até livra o paciente de uma punção, né? Pronto. Então, antes da gente pensar numa investigação mais a fundo da medula, lembra que antes tem um esfregaço de sangue periférico, que é um exame super simples, você faz ali na ponta do dedo do paciente e ele vai dar informações super relevantes que, nesse contexto, podem me sugerir o exame mais específico que eu preciso fazer ou já podem me levar ali para o diagnóstico diferencial. Tá certo? Então, nem tudo vai ser igual à investigação mais aprofundada dessa medula com aspirado ou a biópsia mesmo de medula, que é um procedimento doloroso, tá certo? Então, indicações de aspirado de biópsia de medula na prática, que é o que eu vou colocar, anota aí comigo. Anemia grave inexplicada após a avaliação inicial. Se o paciente tem citopenias associadas, por exemplo, tem uma plaquetopenia baixa, tem uma bicito, tem uma pancito nessa investigação, além da anemia. Se ele tem uma macrocitose inexplicada, eu vou pensar em uma síndrome mielodisplásica, é de bom tom eu avaliar. Suspeita de infiltração ou de falência medular, nesses casos, tá certo? Aí eu vou investigar mais a fundo a minha medula. Ou esfregaço com achados de risco. Aí achados de risco,
eu coloquei aqui alguns exemplos. Hemácias em rouleau, presença de esquizócitos, de dacriócitos. Isso leva para uma investigação mais aprofundada. Então, nesses cenários, é mais pertinente eu solicitar diretamente ali a indicação de aspirado barra biópsia de medula, nesse cenário. Nos demais, não. Às vezes, como o Daniel falou, o próprio esfregaço sangue periférico já me leva a um diagnóstico diferencial sem necessariamente eu submeter o paciente a procedimentos mais invasivos. Tá certo? No caso que eu falei do aspirado seco, eu vou fazer o mielograma, a avaliação da medula, e vem a aspiração sem sucesso, que a gente chama de aspirado seco, isso me aumenta a hipótese diagnóstica de uma fibrose ou infiltração da medula. Nesse cenário, a biópsia da medula vai ser essencial para o diagnóstico diferencial. Beleza? Então, passado esse basicão ali da investigação, esse paciente, obviamente, vai estar internado e esses exames complementares vão ser feitos no contexto de investigação. Mas o que mais eu queria ressaltar, né, nessa nossa live de discussão de investigação básica de anemia é entender o que é a anemia de maneira conceitual, entender que nem toda anemia é igual a internar. Então, em que contexto eu vou internar? Aí a gente lembra dos 4 cenários básicos para internação, tá certo? Que é a anemia grave sintomática, sangramento agudo, hemólise aguda e suspeita de neoplasia hematológica. Exames básicos para investigação etiológica, deles os principais reticulócito, contagem reticulócito e o VCM. O reticulócito ele pode estar alto nos casos de hemólise ou sangramento ativo, ele pode estar normal ou baixo, e aí nesses casos eu vou pedir o VCM para avaliar se é uma anemia normal, micro ou macro. Tá certo? E também quando eu pedir investigação mais aprofundada da medula com o esfregaço de sangue periférico ou até mesmo mielograma barra biópsia de medula óssea. Então esse aqui, com isso a gente fecha a investigação básica de anemia. Foi útil para vocês, meninos? Clareou muito o raciocínio? Sim, com certeza. Tá certo? Com certeza. Principalmente da sequência que a gente deve seguir, né? Porque às vezes a gente pede toda a rotina de hemólise, pede o reticulócito, pede tudo e não sabe o que não que sabe faz nem com por que está pedindo. Isso. Né? Então, essa sequência básica de investigação é o que um bom clínico deve fazer na prática. Muitas vezes a gente vê normal também ali e pensa que está tudo tranquilo, né? Mas na verdade a gente precisa de mais exame para dar o diagnóstico correto, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter esse senso para avaliar, né? Saber que exames pedir, para não ficar pedindo exame desnecessário e saber interpretar os possíveis resultados daqueles exames que eu vou pedir. É isso que a gente quer na prática, beleza? Sim. Então, resumindo mais uma vez, para ficar bem consolidado na cabeça ali de quem está nos assistindo, nos ouvindo, o raciocínio clínico de hoje, investigação básica de anemia. Primeiro, a gente falou sobre definição, segundo os critérios da OMS. Depois a gente falou de 4 sinais básicos de quando internar uma hemoglobina baixa, uma anemia, que são anemia grave sintomática, sangramento agudo, suspeita ali de hemólise aguda e suspeita de neoplasia hematológica. Depois nós falamos de investigação de exames básicos no contexto de uma anemia, que é a contagem de reticulócito e a dosagem ali do VCM, avaliar pelo VCM e pelo reticulócito, tá certo? E por último falamos de quando solicitar exames mais aprofundados, como o esfregaço de sangue periférico, barra a investigação medular com aspirado de medula, barra a biópsia de medula óssea. Com isso, você faz a investigação mais do que completa de uma anemia, indica se vai manter internação ou não, e chega ali em condutas que são mais específicas e que o paciente precise manter internação. Caso contrário, você pode dar alta e ficar manejando a nível ambulatorial, tá? Mas nem toda anemia é de conduta não ambulatória. Alguns você vai ter que internar para poder fazer a investigação mais aprofundada e fazer a conduta ali com medicamentos específicos que o paciente vai demandar estar internado para fazer. Beleza? Então, espero que esse conteúdo tenha sido útil. E se foi útil para você, não perde tempo. Curte, comenta, compartilha com aquele teu amigo que está lá no curso de medicina, que precisa trabalhar um pouco mais ali e precisa se aprofundar nos conhecimentos de clínica médica. Fala assim, tem a galera ali no Safe Internato, eles estão produzindo conteúdo semanal, é legal, assiste a live deles. Essa semana eles falaram sobre investigação básica de anemia. Também tem um e-book que os meninos disponibilizam. Então, esse e-book é para você utilizar ali guia de bolso para o plantão, para a enfermaria, para
identificar o que você deve avaliar nesse paciente que chega com anemia. Beleza? Então, é assim que a gente acredita que o conhecimento ele deve ser transmitido, ele deve ser repassado. Com esses temas relevantes no dia a dia, muito comuns, tá? E hoje a gente discutiu um tema que é super frequente, super comum, que às vezes você acha que está sabendo de tudo, mas espero que tenha dado um pouquinho de atualização e que eu tenha trazido alguma novidade, ou pelo menos clareado ali a tua cabeça na investigação de um paciente com anemia. A anemia é um tema muito frequente, mas não deve ser negligenciado. Beleza? Então, queria agradecer mais uma vez aqui a Thalita, ao Daniel, pela presença na nossa live, eles que estão na rotina aqui conosco, tá certo? Espero que esse conteúdo de hoje tenha ajudado. O Daniel mesmo estava falando que estava revisando aí muita coisa para as provas dele e que essa rotina aqui na MedSafe tem ajudado bastante. Espero também para a Thalita isso não tenha sido diferente. Com certeza, ajuda E muito na prática. se isso tem sido relevante para vocês, compartilhem com os colegas, né, ali da prática e falem que a gente está aqui para ajudar. Se quiserem deixar mais alguma palavra, alguma mensagem, fiquem à vontade. Tudo tranquilo. Acho que essas lives ajudam bastante, principalmente porque facilita, né, a comunicação. Às vezes a gente pega num livro e acha muito complexo. E aqui não, a linguagem mais acessível, né, bem direto ao ponto. Então isso é muito bom para quem está no internato. Às vezes a gente não tem tempo de ler uma apostila inteira. Então assiste uma live 30, 40 minutos. Já poupa muito. Às vezes está indo ali no caminho pro internato e já assiste. Só Poupa esse tempo. né? Exatamente. É muito bom. E é isso. E aí, Daniel, queria deixar mais algum recado? Eu queria dizer que é muito observação? gratificante estar participando da live de forma mensal, né? Quando a gente pode vir. E que, para mim, tem agregado muito. Eu tenho evoluído muito, tanto no fator clínico, como também no fator pessoal, né? De estar carregando cada manual no bolso, em cada ambulatório, e estar perdendo o medo do atendimento ao longo do tempo, né? E queria também convidar vocês para a experiência MedSafe no final de semana. Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer um curso da MedSafe do POCS e, pelo fato de ser pré-interno, já adquiri um conhecimento muito bom quando fiz esse curso, né? E agora, no final de semana, a gente tem tudo a ganhar, porque a experiência MedSafe está vindo com tudo, só os assuntos mais comuns no plantão para você estar perdendo o medo aí. E é isso aí, pessoal. E é isso. Reforçando esse convite aí do Daniel. A experiência MedSafe, como eu falei no início aqui da nossa live, vem aí mesmo, dia 22 e 23 de agosto, lá no Blue Tree. A gente vai estar os 2 dias reunidos, né? Nós somos vários professores e também monitores que vão estar lá auxiliando vocês nos principais cenários da prática clínica, te pegando na mão e te explicando por que aquilo tem que ser feito daquela forma e que aquela forma é a forma mais indicada. Então, a gente vai ter professores ali com mais variado currículo. A gente tem anestesista, cardiologista, intensivista, cirurgião vascular, todos voltados ali para melhor lapidar esses conhecimentos para você tocar um plantão com tranquilidade, beleza? Então, te aguardo lá na experiência MedSafe esse final de semana. Vocês vão nos encontrar por lá para estar lá te ajudando e te ajudando muito a melhorar a tua prática clínica, tá? Então, ficamos aqui. Essa foi mais uma live aqui do Safe Internato, da MedSafe. E a gente está aqui semanalmente, né? Já anota aí na tua agenda, na rotina. Toda semana a gente está aqui discutindo temas. Se você quer sugerir mais algum tema para próximas ou para as próximas semanas, o espaço fique à vontade para sugerir. Pode comentar em algum post nosso, pode mandar um direct com essa sugestão. A gente está à disposição para esclarecer as suas dúvidas do dia a dia, tá? Então não deixe de mandar, não deixe de interagir. E porque isso é importante para a nossa produção de conteúdo, trazendo um conteúdo cada vez mais necessário para o teu dia a dia, tá? Então, muito obrigado por todo mundo que ficou até agora, pessoal. E curtam, comentem, compartilhem aqui. Nós somos a MedSafe, estamos aqui no Safe Internato, @SafeInternato. Temos também o Safe IA, que é um Instagram só para conteúdo de inteligência artificial no contexto ali do cenário da medicina. Temos também o próprio Instagram da MedSafe Brasil. Temos também o Safe Básico, que é um Instagram só para conteúdos do ciclo básico do curso de medicina. Então essa é a nossa. Temos o MedInf, o Medfísio, para quem é da equipe da parte multiprofissional. A gente tem também conteúdos para a área da enfermagem e para a área da fisioterapia. E também temos o Safe Revalida,
Para quem está ali fazendo curso fora e precisa realizar esse exame de revalidação do diploma, a gente também tem um conteúdo exclusivo realizado semanalmente ali para você, para te ajudar no dia a dia. Beleza? Então, essa é a nossa rede de comunicação aqui da MedSafe. Estamos aqui para ajudar você no dia a dia. Muitíssimo obrigado e próxima semana a gente se encontra aqui nas redes sociais da MedSafe e no nosso canal da MedSafe no YouTube. Valeu, pessoal. Muitíssimo obrigado e até a próxima oportunidade.